E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está começando mais uma live entrevista nesta noite de quarta-feira, como já é de costume. Toda quarta-feira eu faço uma live entrevista aqui no meu canal no YouTube. Aliás, quero já dizer de antemão, tá? Se inscreva no meu canal no YouTube para eu poder seguir fazendo esse trabalho que é essas lives entrevistas com personagens e personalidades do Grêmio e também nas segundas-feiras com alguém do meio da comunicação. Hoje eu tenho o prazer de convidar, de receber aqui nesta live, olha, um dos dirigentes mais vitoriosos da história do Grêmio. E eu quero muito que essa live seja especial, porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Antes disso, se inscreva aí no canal, deixe seu joinha, sua notificação e tudo mais. E aí curta também. Deixa eu ver se ele já está aqui comigo pra gente poder botar. Já está e agora vai rolar. Tudo certo? Vamos lá, vamos ver se chega bem. Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. No que ele aceitar a recomendação, que está ali na telinha, a gente começa esta live. Já mandei, conectando neste momento. Vamos ver. Cacalo! Tô ouvindo, meu amigo. Como é que está, meu velho? Tudo bem? Estamos aí enfrentando a pandemia. Agora eu vou ter que te pedir para te deixar o teu celularzinho apoiadinho, para a gente poder te ver, te ouvir. Ou, né, claro, se tu quiser segurar, mas é que nós vamos conversar por um bom tempo aí, né? Não sei como é que tu quer fazer. Não tem problema, eu tô forte. Primeiro, eu agradecer, meu, essa tua disponibilidade de estar aqui comigo. Tô te vendo agora bem. Primeiro, te mandar um abraço pela perda da tua mãe muito recentemente. Te mandei isso no ar, na sala de redação. Quero te mandar de novo. Muito obrigado. E estou muito contente que a gente vai poder conversar sobre, acho que é o assunto que tu mais gosta de falar, que é o Grêmio. Tô certo? Eu tava com saudade de falar contigo. Recíproco, verdade. É importante, né? A gente não consegue falar com pessoa importante, né? Não começa com essas coisas, não começa com essas coisas que eu vou ficar sem graça. Tu é o cara. Tu é um cara, para com isso aí. Então deixa eu começar. Vou te fazer uma pergunta, a gente vai conversando. Vai ser pergunta-resposta, porque eu estou muito contente. E antes de mais nada, eu quero que tu me diga muito no início. Tu participou de momentos maravilhosos da história do Grêmio, mas eu quero saber como é que tu chegou no posto de vice de futebol, que é o posto, acho que mais importante do futebol de um clube. E tu, como gremista, chegou neste posto e fez o que fez. Quero que tu conte o início teu dentro do Grêmio. Olha, Duda, eu tive dentro do Grêmio trabalhando em vários departamentos durante aproximadamente 30 anos. Eu comecei, tu não era nascido ainda, com certeza, no final da década de 60, com 19 anos. E ali eu fui sendo diretor, subdiretor, departamento jurídico, fazia advocacia para o departamento amador, e a maior parte do tempo eu estive no departamento jurídico. E depois fui vice-presidente do departamento jurídico, fui vice-presidente de administração, e aí, por incrível que pareça, nós tínhamos sido de lados diferentes numa eleição do Grêmio, muitos anos antes. O presidente Fábio Koff me chamou no seu escritório em dezembro de 1992 e me disse assim: olha, eu tenho acompanhado a tua trajetória no Grêmio aí, especialmente no jurídico, aquele episódio em Berna com os jogadores presos, tu conseguisse trazer todos os jogadores de lá, acompanhe toda a tua trajetória no Grêmio. Eu vou voltar para a presidência do Grêmio agora em 1993 e estou oficialmente convidando para ser vice-presidente de futebol. Ora, aquilo para mim foi, te confesso assim, Duda, que foi um susto, porque eu não tinha essa pretensão naquele momento, né, de ser vice-presidente de futebol do Grêmio, embora tivesse passado por todos os departamentos praticamente. Mas um convite do presidente Fábio Koff me fez pensar muito.
Eu disse para ele: presidente, eu queria poder lhe dizer de imediato que eu aceito, mas eu preciso pensar, eu preciso raciocinar se eu tenho condições de ser vice-presidente de futebol do Grêmio. O Grêmio é a minha paixão, o Grêmio é a minha vida, o Grêmio é tudo para mim. Eu não posso assumir um compromisso como eu assumi no jurídico, como eu assumi na administração, achando que conseguiria fazer um bom trabalho. Eu não posso assumir o futebol sem ter essa certeza íntima. E pedi para ele 24 horas para resolver isso aí, decidir, trocar ideia com algumas pessoas, para que eu pudesse intimamente saber se eu poderia ser capaz de ser vice-presidente de futebol do Grêmio. Eu tinha muita experiência, acompanhei vários vice-presidentes de futebol. Eu posso te dizer hoje com toda certeza com quem mais eu aprendi no departamento de futebol, estando junto, trabalhando próximo no jurídico, foi com o Rafael Bandeira, que foi um extraordinário vice-presidente de futebol, com o Raul Reis, que foi um extraordinário vice-presidente de futebol e que foi meu professor também no departamento jurídico, né? Eu não vou citar todos porque eu estaria cometendo injustiça. Mas aí eu aceitei ser vice-presidente de futebol em dezembro de 1992. E o presidente, quando eu aceitei, o presidente Fábio Koff foi muito claro para mim. Ele disse assim: eu tenho uma obsessão. E se tu está aceitando ser vice-presidente de futebol, eu quero que tu dedique todo o teu esforço para que eu possa cumprir com a minha obsessão. Eu digo: meu Deus do céu, será que o homem é grande, o homem é forte no Grêmio? Como é que eu vou atender a obsessão de um presidente vitorioso, né? Ele disse para mim assim: eu quero voltar a ser campeão da Libertadores. Então tu dedica todo o teu trabalho, todo o teu esforço para que nós voltemos a ser campeões da Libertadores e venhamos a disputar um título mundial. E eu brinquei com ele: só isso, presidente? Posso ganhar outras também, se o senhor me permitir? E assim eu assumi em janeiro de 93, final de dezembro de 92, janeiro de 93, o departamento de futebol, Duda, com um elenco completamente reduzido, né, que praticamente vinha da segunda divisão. Nós tínhamos que remontar um elenco todo, né, para disputar um campeonato gaúcho que estava começando. E conseguimos remontar uma equipe com jogadores baratos, muito baratos, jogadores assim, já quase que ultrapassados, eu diria, e por felicidade e capacidade daqueles profissionais, nós conseguimos, no primeiro ano da nossa gestão, sermos campeões gaúchos de 1993. Nesse título, tem uma pessoa que eu queria abrir um parênteses, que é o Denner. Eu queria que tu falasse, por gentileza, como é que foi que o Cacalo, o contato com esse jogador, que de repente uma gurizada está nos vendo, não sabe, mas eu não sei se eu estou exagerando, mas era um Neymar. Estou errado? Eu acho que se tivesse continuado, seria superior ao Neymar. Isso é uma opinião muito pessoal minha. Agora, se tu me perguntar como é que tu contrataste o Neymar, o Denner, eu não saberia te responder, né, Duda? Porque foi uma coisa assim que surgiu de uma hora para outra. Eu estava na praia, chovia, que era uma coisa impressionante, e eu fui no Orelhão. Eu, o Denis e o Zelinho Oxmo. E eu fui no Orelhão para falar com a portuguesa para contratar o Denner. Vamos dar um tiro no escuro, vamos ver quem sabe, né? Mas não é que eles toparam, cara. Eles toparam e, olha, eu acho que, com exceção do Ronaldinho, que foi o melhor jogador que eu trabalhei, ele foi um jogador extraordinário, Denner. Tinha lá suas malandragens, como todo jogador, né? Eu te digo, por exemplo, assim, ele matou a própria avó 3 vezes. Tem que ir a São Paulo que a minha avó morreu. Eu digo: vai, não tem problema, volta a jogar. E assim ele fez 3 vezes. Mas era um jogador extraordinário, né? E vou te dizer assim, por que ele não ficou no Grêmio quando terminou o empréstimo dele? Nós éramos um clube naquele momento sem recursos financeiros, completamente sem recursos financeiros.
o presidente Fábio Koff fazia das tripa coração para conseguir pagar a folha de pagamento. Conselheiros associados ajudavam no pagamento da folha. E eu não sei valores, não me recordo valores, mas se o Denner ganhava, vamos supor assim, só por hipótese, 10 mil reais, o Vasco da Gama veio e ofereceu 200. O que você vai fazer, né? Isso mesmo aconteceu comigo, Duda. Já vou adiantar, dar um pulo maior assim, quando eu contratei o Mauro Galvão por 100 mil dólares, Duda. Veja bem, 100 mil dólares. Eu nunca me esqueço. Eu fui na sala, depois eu te conto como é que a gente contratava. Eu fui na sala do presidente e disse assim, presidente Fábio, eu quero contratar o Mauro Galvão. Tu é louco, isso é ex-atleta. Digo, presidente, eu e o Filipão queremos, é um baita jogador. Não, isso é ex-atleta, não vou contratar. Não, presidente, por favor, mas tá bem, contrata. Ele jogou 2 partidas, ele chegou para mim e disse assim, tu tinha razão, joga muito. Espetacular. As nossas contratações eram assim, 90% das contratações foram escolha do departamento de futebol, do comissão técnica e departamento de futebol, onde eu e o César Pacheco estávamos incluídos. Mas, e eu tinha essa norma para mim, para o clube e para o presidente, todas as negociações de contratações, fossem elas quais fossem, quem tratava do dinheiro, do pagamento, do negócio, era o presidente do clube. Eu e o departamento de futebol só tratávamos exclusivamente do futebol propriamente dito. Perfeito. Tu pulou, né? Fez esse link com o Mauro Galvão. Vou te pedir a permissão de eu voltar um pouco, porque a gente está em 93 ainda, quando tu assume esse Grêmio. Como tu tem tanta história linda, eu vou me autorizar a pular pouco mais adiante. Eu gostaria que tu falasse da chegada do Filipão e a escolha desse nome para assumir o papel de treinador. Bom, isso foi na metade do ano de 1993. Nós fomos campeões gaúchos com o Cassiá de treinador. Aliás, um excelente treinador, Duda. Mas por razões internas que acontecem no departamento de futebol, no vestiário, nós tivemos que deixar de trabalhar com o Cassiá. E aí eu estou na sala do departamento de futebol, te diria assim, mais ou menos nessa época, assim, agora é início de setembro, início de agosto de 1993, e estamos eu, César Pacheco, o Fernando Pinto, que era diretor também, o Celso Jacobos, que Deus o tenha, uma perda muito significativa para nós, que era o médico do clube, diretor médico, e o seu Verades. Estamos conversando, ver o que vamos fazer para substituir o Cassiá. Aí, como ia muitas vezes, era amigo do presidente Fábio Koff, entrou na sala para cumprimentar e conversar conosco o João Francisco, aquele empresário, que infelizmente já faleceu também. Aí começamos a conversar e o João Francisco disse para mim assim, olha, tu conhece muito bem, tu já trabalhou com ele, tu era do jurídico, voltou da Arábia e está em Porto Alegre, o Filipão, o Luiz Felipe Scolari. Eu digo, para tudo, seu Verardi, liga e manda descer. O Verardi ligou, eu falei com ele, e ele disse, mas como, vocês têm treinador? Não, não temos mais, nós vamos viajar para a Europa amanhã para uma excursão, e tu está sendo chamado para vir aqui e viajar conosco amanhã já, no domingo para a Europa. E ele pegou um super Monza que ele tinha, e desceu. E desceu para assumir o Grêmio. Quando ele está viajando, eu disse, puxa vida, meu Deus do céu, o que eu fiz? Como é que eu vou contratar o treinador sem avisar o presidente? Puxa, isso aí correndo, fui na sala do presidente. O que o senhor acha, presidente? É possível esse treinador? Conheço desde 87, muito bem, pode vir. Eu digo, já está vindo. E aí chegou o Filipão no Grêmio e começou a trabalhar conosco. Imagina se o Fábio Koff resolve dizer que não. Deus do céu, que bom. Que aí eu fui demitido.
E aí eu estou demitido. Ai, tu tá demitido. Bom, aí o Filipão chega Uma vez, e na uma vez ele chegou para mim e disse assim, uma vez ele chegou para mim e disse assim, ou tu troca essa pessoa aí, eu não vou dizer o nome agora, ou sai tu. Bom, eu sei a história, porque tu, né, tu ficou mais tempo. Eu queria ver. Bom, essa história do Filipão é magnífica. E eu acho que tem muitas histórias que às vezes viram lenda de contratações, principalmente naquele biênio 95-96. A montagem do grupo, que é vencedor e muito vencedor, porque ganha a Copa do Brasil 94, Brasileiro, Libertadores, depois a Copa do Brasil de novo, Recopa, enfim. E quase vence o Mundial, não foi um detalhe. Quero que tu conte a verdade da contratação do Paulo Nunes para ver se realmente a tal da história de que vocês queriam era o Magno e ele veio do tal do contrapeso. Me esclarece isso. Antes eu quero te dizer o seguinte, Duda. Nós somos campeões gaúchos em 93 e fizemos um time melhor em 94. Tínhamos Aguinaldo, tínhamos Paulão, tínhamos Pingo, tínhamos Fabinho, tínhamos Gilson, depois o Nildo que veio, o Carlos Miguel a voar como grande jogador que era, né? E fomos campeões da Copa do Brasil em 94. Mas eu sempre na cabeça daquela determinação do presidente, que tinha a obsessão de ser campeão da Libertadores. Então, debatendo internamente, nós chegamos à conclusão que aquele time não era suficiente para ganhar uma Libertadores da América. Então, partimos nos valendo daqueles jogadores que ganharam em 94, fazendo trocas e pegando jogadores, colocando esses na parada. Assim nós começamos a fazer o time de 95. Mas vamos ao Magno e o Paulo Nunes. O Filipão queria mais um centroavante. Nós já tínhamos o Jardel, né? Mas o Filipão queria mais um centroavante que fosse de velocidade, rápido. E o Flamengo queria o Aguinaldo, nosso quarto zagueiro. Então eu fui para o Rio de Janeiro, porque eles iam nos dar o Magno, eles iam nos dar 2 jogadores e mais dinheiro pelo Aguinaldo. Como o Filipão queria um centroavante, nós escolhemos o Magno. Mas como eu tinha direito a escolher 2 jogadores, e eu estou lá na Gávea, e o Flamengo lá, e falando com a diretoria do Flamengo, eu vi um pedaço de um treino, assim, né? E achei que era um jogador que o Filipão gostava muito, assim, de jogador que jogasse pelo lado de campo com velocidade, né? E aí eu trouxe o Paulo Nunes. Bom, de repente alguém disse que veio de contrapeso. Não, foi um jogador que foi escolhido por nós, né? Escolhido pelo Grêmio. Agora, o Filipão não gostou muito. Quando eu cheguei com o Paulo Nunes, ele olhou para mim e disse assim, esse baixinho, magrinho, não vai jogar aqui no Sul, né? Digo, bom, agora já trouxe, bota ele aí, deixa ele aí. Bom, o resumo da história, foi embora do Grêmio e levou o Paulo Nunes com ele. Vê como são as coisas, né? A vida é curiosa, né? Muito bom, cara. Então, tiramos essa lenda de que o Paulo Nunes foi contrapeso. O Paulo Nunes foi escolhido, embora o Filipão não soubesse da tua escolha. Escolhido pelo Grêmio. Perfeito. Flamengo, leve esse aí, então. Não. Foi escolhido pelo Grêmio. Perfeito. A gente pulou o Jardel, né? Cronologicamente, o Jardel veio antes. Por favor, me conta a história do Jardel, porque eu já entrevistei o Jardel nessas lives e ele me contou que foi artilheiro lá do Vasco e estava indo, acho, se eu não me engano, para o 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, alguma coisa assim. E aí o Grêmio vai lá e, opa, vem cá. Sim. Em 1994, nós estamos jogando um campeonato brasileiro com aquele time de qualidade média que nós tínhamos, embora tivéssemos sido campeões da Copa do Brasil, e estamos jogando com o Vasco no Estádio Olímpico. Naquele tempo o dirigente podia ficar no banco, né? E o Vasco atacando, o jogo foi 0-0. E o Vasco atacando, e um centroavante do Vasco cabeceou uma bola na trave.
daqui a pouco cabeceou outra, e o Filipão olhou para mim e disse assim, puxa, esse grandão aí pode nos interessar, né? Eu digo, claro, eu sou fanático por centroavante, né? Eu digo, eu contratei uma dúzia, né? Eu digo, claro, esse grandão nos interessa. Terminou a temporada, eu vi uma notícia, eu estava indo de ônibus para Piracicaba, para o 15 de Piracicaba. Aí eu saí correndo da sala do departamento de futebol, pedi para a Ana, secretária do presidente Fábio Koff, Ana, liga urgente, urgentíssimo agora. Aí que eu estou fixando o celular aqui. Deu. Ana, liga urgente, urgentíssimo agora para o Eurico Miranda. Ela ligou, eu botei o telefone no rosto do presidente Fábio, doutor Fábio, Eurico Miranda, nós queremos o Jardel. Aí, como sempre acontece, né? Ele fez a negociação e o Jardel veio para o Grêmio e, olha, eu te diria assim, ó, que espetáculo que fazia de gol. As pessoas dizem assim, ele só fazia gol de cabeça. Eu acho que ele fez mais gol com os pés do que com a cabeça. Era um goleador. Bom, Duda, depois foi goleador da Europa 2 anos seguidos, né? E diziam que ele não era bom, que ele não jogava nada, né? Eu entrevistei ele. Só um... rapidinho, eu entrevistei ele, Cacalo, para te ter ideia. Ele me mostrou, né, as chuteiras dele e tal e tudo mais. E ele falou isso aí, sobre ele ter. Ele não era só a cabeça, ele sabia, ele tinha qualidade. Bom, diz ele que ensinou o Cristiano Ronaldo a fazer gol. Tá bom pra ti, não? Jogava muito, Duda. Jogava muito. Tu acha? Eu vou fazer agora uma perguntinha antes de tu me dizer, com todas as letras, como é que foi o tal do Fica Jardel? Porque eu me lembro bem. Estou lendo aqui nos teus internautas que alguém escreveu, só sabia cabecear. Não é verdade. Fazia muito gol de tudo que é jeito. Claro que não. Claro que não. O Jardel, ele ficou essa pecha de que era um bom cabeceador, mas sabia fazer de tudo. Me conta a campanha Fica Jardel. Por favor, eu queria que tu relembrasse disso, como é que foi a concepção dessa ideia, certo? Vocês se reuniram, por favor, porque eu era muito jovem e depositei uns pila lá. Me conta isso aí. Olha, Duda, vou começar pelo fim. A campanha não deu certo, certo? Não foi aquilo que nós esperávamos. Mas o presidente Fábio Koff, e eu estava sempre de acordo com tudo que ele queria, tu entende? Nós éramos uma dupla perfeitamente integrada, sabe? Ele disse para mim assim, tu vais ficar sem centroavante. Vou ter que vender o Jardel porque o Grêmio não tem condições financeiras de manter essa equipe que nós temos nesse momento. Eu digo, não tem problema, presidente. Eu vou dar um jeito, vamos buscar uma outra alternativa. Aí ele disse para mim assim, mas antes eu vou fazer essa campanha Fica Jardel e precisávamos 1 milhão, Duda. Olha o que é hoje um jogador centroavante goleador por 1 milhão. E não conseguimos arrecadar. Não conseguimos arrecadar e o Jardel, infelizmente, teve que ir embora, foi para a Europa, inclusive, né, e se tornou o grande goleador que foi. Não houve possibilidade de arrecadação e eu acho que o momento financeiro do país não era o mais adequado também para fazer campanha financeira, né? Eu participei, eu dei um pouquinho do que eu tinha, né? Não dá para dar muito, né? Mas, infelizmente, nós não conseguimos que desse certo essa campanha do Jardel. Tu te lembra os valores, quanto conseguiu chegar? 100 mil reais. Então, foi 10% do valor que precisava. Aproximadamente isso. Não posso Maravilha. Colocado num pequeno detalhe, mas foi mais ou menos isso. Eu tô com os centroavantes de 96, né, aqui. Eu também posso pegar os de 95 também, difere alguns. Acho que até o 96 tem o Zé Afonso, que daí também é uma outra ideia também de centroavante mais alto e tudo mais. O próprio Jax,
que era da base. Eu queria que tu me falasse sobre essa parte do centro, essa posição centroavante, porque depois, e agora eu tô mudando um pouco a timeline da entrevista, mas eu vou voltar depois para falar sobre o centroavante. Tu traz um dos melhores da época, que era o Guilherme. E eu quero entender por que, na tua opinião, o Guilherme não deu certo no Grêmio, porque ele era um centroavante no Atlético Mineiro, foi espetacular. Olha, eu vou te pedir licença para recuar um pouquinho, tá? Por favor. Eu, como torcedor e como dirigente, sou fanático por centroavante, tá? Naquele time de 93, Duda, quando nós assumimos o Grêmio, nós não tínhamos time, nós tínhamos que fazer um time. E aí o Hélio Coimbra, que era um procurador de jogadores, me disse, olha, tem um jogador do Grêmio que largou o futebol, está trabalhando num banco. Eu disse, quem é? O Gilson. Tira do banco e traz para cá ligeiro, vai voltar para o Grêmio. E o Gilson foi goleador, fez gol em Grenal, fez gol em Copa do Brasil, um jogador e um caráter famoso Gilson Cabeção. Gilson Cabeção. Um jogador, um profissional, um caráter extraordinário. Foi tão bem, nos ajudou tanto naquele ano de 93, que foi vendido para o México. Foi jogado no México naquele ano, né? Aí ficamos sem o centroavante. Aí começamos a procurar. Aí o Filipão disse, olha, me indicaram um assim, assim, assim. Vou mandar vir. Eu digo, manda vir. Chamava-se Nildo. E aí nós fomos assistir um cara extraordinário também. Eu sou suspeito porque tenho essa amizade com todos eles até hoje, né? Está fazendo 25 anos que nós ganhamos a Libertadores, né, Duda? Fazendo Exatamente. 25 anos. Foi agora, pouco tempo. A gente está gravando essa entrevista no dia 2 de setembro. 30 de agosto. Exatamente, faz pouco tempo. E aí o Nildo veio e nós fomos assistir um treino no Cristal. E o Nildo está treinando e o Filipão encosta em mim e diz assim, até que ele não é tão ruim, né? Dá para encarar, né? Bom, o resto da história tu sabe, né? Decidiu, até a Libertadores foi ele que decidiu, né? Dando um passo para o Alexandre. Sim, a raspada naquele pênalti. E ele faz o gol, obviamente, do título de 94. 94 ele fez gol de tudo que é jeito. Né? Deu o título da Copa do Brasil. Mas fez gol em 95, fez gol... Olha, ele fez gol, ele jogava no banguzinho e decidiu o Grenal fazendo gol, né? O Nildo. Então, bom, aí eu continuo com essa saga de centroavante, né? Iniciamos em 95, Jardel. História já te contei. Terminou o ano de 95, nós perdemos o Mundial em Tóquio. Um crime, para mim, um crime inaceitável, uma arbitragem inaceitável. Né? E olha, erraram os pênaltis aqueles dois que nunca tinham errado, literalmente. Quem nunca errou um pênalti, errou em Tóquio. Mas tudo bem, faz parte do jogo, nós ficamos muito tristes. E eu disse para o presidente, a obsessão está cumprida. Agora, como eu lhe disse quando eu assumi, eu quero mais alguma coisa também. Vamos de novo. Né? E com o apoio integral do presidente, né, da diretoria toda, nós iniciamos em 96 e ele disse para mim, te vira. Não tem centroavante agora vai fazer alguma solução. Aí, o que nós fizemos no futebol? O Internacional liberou o Zé Alcino. E eu fiz contato com o Machado, que era procurador dele, e o Adilson, procurador dele e do Adilson. Adilson antes, né? Quando vencer o prazo de ele sair internacional, também avisa. Dito e feito, Zé Alcino veio para o Grêmio e o Filipão inventou. Não é como as pessoas dizem. Procura pensar e raciocinar. O Grêmio jogou sem centroavante, com Paulo Nunes e Zé Alcino. Tinha mais o Rodrigo Grau, que foi um excelente jogador também. Não, o Grêmio não jogou sem centroavante. O Grêmio jogou com 2 centroavantes. Porque o Paulo Nunes fazia gol de dentro da área, o Zé Alcino fazia gol de dentro da área. E a nossa equipe de 96 foi crescendo cada vez mais.
com aquele Mauro Galvão, tu imagina aquele Mauro Galvão na reserva, tanto que algumas vezes o Filipão botava o Adilson de volante para poder botar o Mauro Galvão em campo. E tivemos a felicidade de ter o Mauro Galvão, porque na última partida do Brasileiro o Adilson estava suspenso e jogou esse extraordinário Mauro Galvão. Um jogador, um caráter também extraordinário, que eu vou te dizer assim, ó, com o Mauro Galvão aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Denner, porque nós fizemos um contrato de 1 ano até julho de 97. Chegou julho de 97, eu já era presidente, eu disse para o Pacheco, que era o vice de futebol, pode renovar com o Galvão quanto ele quiser. Vou de novo te dar ideia de valores. 10 mil ele ganhava, certo? Não sei valores, mas 10 mil. O Vasco veio e ofereceu 200, 300. E aí? Aí eu perdi o Mauro Galvão, né? Porque o Grêmio não tinha recursos para isso. Tu já tá colocando 97 quando tu é presidente, tá? Então eu vou. Tudo bem, tudo bem. Se for o caso, a gente volta. Só que como a gente tá falando de centroavante, tu traz 2 que me marcaram na minha juventude, que é o Louco Abreu e o Dan Labamendi. Ah, tu vai ter que me explicar esses 2, porque são 2 jogadores. E depois o Guilherme, né? Que a gente acabou não falando, que eu sei que o Guilherme aprontou e eu quero saber se isso é verdade. Explico com muito prazer. Eu tinha visto o Louco Abreu jogar, ele tinha 21 anos, Duda. Era um centroavante alto, forte, que chutava com a perna esquerda, que fazia gol de tudo que é jeito, sempre fazendo gols. Aqui no Grêmio, Duda, ele teve uma infelicidade e sofreu uma certa perseguição de algumas pessoas, eu diria. Eu não vou citar nome de ninguém, tu entende? Mas ele não teve oportunidade de se adaptar. E eu digo, não teve oportunidade de se adaptar, basta tu veres o que foi o Louco Abreu depois. Seleção uruguaia, campeão disso, campeão daquilo, só jogou em grandes clubes, né? E nós tivemos a felicidade de trazê-lo com 21 anos para que ele pudesse ficar e se adaptar. E naquele ano, Duda, ele sofreu uma lesão. Se ele não sofre uma lesão, nós íamos disputar o final do Brasileiro. Porque nós ficamos religiosamente sem nenhum centroavante. Aí o time, né? E o Ronaldinho custou a ser colocado em campo pelo nosso treinador, que achava que ele não era muito participativo. Nós vamos chegar no episódio Ronaldinho. Tu te acalma o coração. Tu me explica do Dan Labamendi, que é, se eu não me engano, um francês, pode ser? O Dan Labamendi era francês, não é? E o Guilherme? O Labamendi, um menino de 21 anos que jogava, estava num time dos Estados Unidos, e um profissional do futebol, que foi jogador, que foi treinador, que trabalhou no Grêmio, que trabalhou em grandes clubes, me telefonou lá, amigo meu, pessoal, me telefonou dos Estados Unidos e disse assim, olha, tem um negrão aqui que tem 20 anos, negrão com todo respeito, tem um negrão aqui que tem 20 anos e que vai ter um futuro enorme no futebol. Quem é? Dan Labamendi. Nunca ouvi, não sei quem é, nunca ouvi falar, mas eu gostava de arriscar, eu gostava de ousar, como se diz. E veio aqui para o Grêmio e custou nada, 10 mil na época, hoje, valores de hoje, assim, nada. E também não teve a menor condição de adaptação aqui, porque nas primeiras partidas que ele entrou para jogar, ele foi mal. Ele foi mal. Eu reconheço isso. Mas ele não tinha custado nada para o Grêmio. Foi uma tentativa, uma ousadia que nós fizemos. De repente, quantos africanos estão dando certo em todos os clubes do mundo, né, Duda? Com 21 anos, sem custar nada. Indicado por um belo profissional do futebol brasileiro, gaúcho, meu amigo, ex-jogador, ex-treinador. Como é que eu não vou arriscar, né? Mas futebol é assim, a gente erra.
Errei, assumo o erro, não tem problema nenhum, mas não causei prejuízo ao Grêmio. E o Guilherme? Bom, esse eu acompanhava sempre desde o São Paulo, né? Esse era um jogador extraordinário. Para mim, um dos melhores centroavantes que passou pelo Grêmio. Ele estava jogando numa equipe da Espanha. Raio Vallecano. Raio Vallecano. E eu cheguei no nosso treinador, eu era presidente já, mas aí cheguei no nosso treinador, que era o Evaristo Macedo, e disse: professor Evaristo, estamos com a possibilidade de contratar, a meu juízo, na minha ótica, o melhor centroavante do futebol brasileiro. E ele disse: quem é? O Guilherme. Lembra dele, o menino do São Paulo? Ah, lembro, é muito bom jogador. Pode trazer. Bom, aí nós fizemos todos os esforços possíveis e trouxemos. E era um jogador extraordinário, Duda. Ele fez gol de tudo que é jeito. Ele foi goleador em todos os lugares que passou. Mas me parece que quando ele voltou para o Brasil, ganhando muito dinheiro lá fora, ele voltou um pouco deslumbrado. E não foi o profissional que deveria ter sido e que veio a ser a posteriori quando deixou o Grêmio. Olha, eu posso estar enganado, mas talvez tenha sido o melhor centroavante que eu tenha visto no Grêmio nos últimos tempos. Aprontou. Eu queria saber se tu, enfim, se tu não te importar de me contar, porque as histórias dizem que pulava alto, tinha boa, se podia até para a Olimpíada de salto em altura. Eu não sei, eu não vi isso, entende? Mas dizem que aprontou. Não, mas eu gostava muito. E vou te dizer também, esse jogador, tu te lembra, Duda, que em 1998, o ano que o Guilherme estava jogando aqui, nós fomos quase à final do Brasileiro. Sim. Que mudou a regra. Era o centroavante, né? Mudou a regra. Senão nós teríamos ido à final, ganhamos 2-0 lá e perdemos 1-0 aqui. Exatamente. E aí, porque ele deu uma aprontada que quando eu era vice de futebol, eu penso que as aprontadas, e enfrentei muitas, têm que ser administradas. Não se perde um jogador do nível do Guilherme. E nós jogamos um campeonato inteiro sem o Guilherme. Se o Guilherme joga aquele brasileiro da metade para o fim, nós estaríamos na final do brasileiro. Nós jogamos sem centroavante. Era o Clóvis, né? Era o Clóvis que acabou jogando no fim, né? O Clóvis era reserva, Duda. Sim, eu sei, mas... O centroavante era o Rodrigo Mendes, que não era centroavante. Perfeito. Já que a gente está em 98, 98 é quando o Ronaldinho sobe. É o primeiro ano como profissional, né? 99 ele estoura, faz aquilo que fez, não precisa nem dizer. 98 ele sobe contigo, na tua gestão, dá para dizer assim. O que aconteceu que o Ronaldinho me conta? Eu vou ter oportunidade de entrevistar o Celso Roth, tá? Eu já está marcada essa entrevista, vou gravar com ele na semana que vem. Evidentemente que eu vou tocar no assunto Ronaldinho. E agora é bom tu me dar subsídios para essa entrevista. O que aconteceu no início da carreira do Ronaldinho? Por que a tal do joga o Itaqui e o Ronaldinho fica fora? O que de verdade tem nisso? A direção não podia intervir? Bem, é muito difícil para uma direção intervir. Às vezes acontece. A direção intervém, mas o intervir significa troca de ideias, né? Significa troca de ideias. Porque se tu fica descontente com o que faz um treinador, tem que trocar um treinador por mês, né? Tem que trocar um treinador por mês. Então, eu fiz o primeiro contrato profissional do Ronaldinho. Não me lembro se foi em 96, acho que foi em 96. Ele estava na base ainda e eu fiz o primeiro, tinha 16 anos. Eu fiz o primeiro contrato profissional. A base ganhava, vamos dizer assim, R$1.000 e o dele era 20, 30 e 40. Certo? Porque estávamos vendo que era um fenômeno. Todo mundo via que era um fenômeno. Todo mundo sabia que era um fenômeno. Ele ganhava jogos na base absolutamente sozinho. E quando ele subiu,
eu não sei se porque ele era imaturo ainda, agora eu vou pensar pela cabeça do Celso Roth, que achava que ele ainda não era, pelo menos eu entendi assim. O Celso é um grande profissional, o Celso foi um excelente treinador, eu não tenho nenhuma queixa do Celso Roth, mas eu imagino que ele achava que o Ronaldinho era muito imaturo, ou que não era muito participativo, mas era guri brincalhão, querendo jogar bola, né? E por isso ele subiu aos poucos. Em 98, o Ronaldinho. Claro que, né, eu uma vez brinquei com ele e disse assim, Celso, que no Grêmio é fácil de trabalhar, só precisa escalar 10. Um já está escalado, isso é uma brincadeira que eu fazia, né? Mas eu sempre respeitei muito o Celso Roth, porque ele era um treinador, ele foi sempre um profissional muito sério, muito honesto, muito dedicado. Isso para mim é muito importante no futebol, né? O Celso é um treinador que escala jogador pelo seu merecimento, no entendimento dele, né? Não porque alguém pede, o empresário pede, ou sei lá quem. Então ele foi um profissional sempre muito sério. Eu sempre respeitei ele muito por isso. Agora, ele tinha lá as convicções dele, né? Ele, imagino, tenha tentado lapidar, palavra da moda hoje, tentado lapidar o Ronaldinho para subir em 99, porque ele, Celso, continuou como treinador do Grêmio em 99. Bom, 99 ele faz o que faz, né? É óbvio que essa pergunta eu vou fazer para ele e pode deixar, depois eu te mando a resposta, viu? Porque eu tô muito curioso para saber porque ficou muito marcado, né, Cacalo? O tal do joga o Itaqui e o Ronaldinho ficar no banco, até pela explosão posterior logo ali do Ronaldinho. É verdade. É bem significativo. Deixa eu voltar um pouquinho no ano de 97. Tem um jogo, um Grenal, que nos agrediu muito fortemente, porque foi muito marcante para o time do Inter, que é o Grenal do 5-2. Tu é o presidente do Grêmio naquela ocasião, e não vou falar do jogo, mas vou falar de uma situação. Gostaria que tu contasse esse bastidor e até que ponto isso é verdade. O quão irritado tu estava no intervalo do jogo e o que tu quase fez. Olha, Duda, na véspera desse Grenal, nós estávamos chegando de uma excursão na Europa, com o time sendo reformulado, com um treinador novo, e ganhando 2 torneios na Europa, fazendo uma alteração forte no time. Chegando em Porto Alegre, o Internacional não vivia grande momento naquela época, nesse período especialmente. Chegando em Porto Alegre, eu chamei o treinador e disse para ele assim, um empatezinho é bom para o Internacional e é bom para nós. Então vamos jogar fechadinho, vamos segurar. Nosso time era muito novinho ainda em termos de estrutura coletiva e vamos jogar segurando o empate e ganhar se for possível. Ele virou para mim e disse assim, meu time é muito melhor, vou jogar para cima deles e vou ganhar fácil. Quando ele me disse aquilo, meu Deus, bom, o resto, você sabe, foi 5-2, eu assumo sempre essa responsabilidade, mas nós tivemos 2 jogadores expulsos, né? Injustamente, um jogador importante, o Fabinho, né? Volante. Né? Foi o Otacílio, não foi? O Otacílio? O Fabinho foi o Otacílio e depois um lateral também. O André Santos, o lateral. 2 jogadores expulsos injustamente. E aí o Internacional se aproveitou, valeu e ganhou o Grenal com méritos, não tiro os méritos do Internacional, mas eu fiquei muito incomodado, te confesso que fiquei muito incomodado. Diz a lenda, reza a lenda, que o presidente do Grêmio na época sofreu de uma irritação mortal. Dizem, eu não sei se isso corresponde à verdade. O presidente sofreu de uma irritação mortal e desceu no intervalo para demitir o treinador. E aí os vice-presidentes, os companheiros não deixaram. Eu não sei, eu não consegui falar depois com o presidente sobre isso, mas reza a lenda que isso pode ter acontecido. Tu é espetacular, meu. Essa maneira de contar foi genial. Vou te dar o time que o Grêmio entrou
no campo nesse dia, tá? Que eu abri aqui e achei. O Derlei, que aliás sai, né? Logo no início, aos 18 minutos. Se machucou com 10 minutos. Isso. Sai logo no início. Então vamos lá. Derlei, Arce, Rivarola, Luciano e André Santos. Otacílio, Goiano, Beto, Sérgio Manuel, Zé Alcino e Guilherme. Esse é o time. O Tinga chega a entrar, o Murilo no lugar do Derlei e o Gilmar, um atacante, entra também no intervalo ali. Esse foi o time. O time não era ruim, cara. Não era ruim mesmo. O time era muito bom, Duda. O time era bom. Esse time era muito bom. Aconteceram coisas periféricas, vamos dizer assim, que levaram àquela derrota. Tu aproveitou e falar do Beto. O Beto era um jogador de seleção brasileira. Veio a Porto Alegre, a única coisa que ele não fez foi jogar futebol. Era um jogador de seleção, jogando no Napoli, Duda. A gente erra também, né? Sérgio Manuel também era um espetáculo de jogador. Exatamente. Exatamente, mas isso até não incomodou muito, tu entende? Agora o Beto, a única coisa que fez foi não jogar futebol. Regressa de jogador, né? Não, eu lembro bem. Deixa eu fazer. Eu não sei se tu já respondeu essa pergunta para alguém, mas eu fiz essa pergunta para o Derlei, para o Roger e fiz também para o Maicon, muito recentemente, que eu fiz uma live com ele. Tu conseguiria escalar o teu Grêmio que tu teve a oportunidade de trabalhar? Eu tive a oportunidade de trabalhar. Qual seria o teu Grêmio do 1 ao 11? Quais são os da tua gestão? Das tuas gestões, vamos lá. 9, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos lá, vou fazer um esforço. Derlei, junto com o Mazzaropi, melhor goleiro da história do Grêmio. Arce. Pois é, eu estou acostumado a pensar na seleção do Grêmio de todos os tempos. Eu ia botar Ayrton Ferreira da Silva, tu vê só como é. Eu quero quem tu trabalhou. É um pouquinho diferente. Então vamos lá. Derlei, Arce, Mauro Galvão, Adilson e Roger. É isso? Não. Dinho. Puxa vida, onde é que eu vou arrumar um lugar pro Denner nesse time, né? Eu te deixei enrascado porque tu tem Ronaldinho, tu tem Denner. Ronaldinho e Denner jogam em qualquer time do mundo, né? Essa é a ideia, te deixar embretado. Ronaldinho e Denner jogam em qualquer time do mundo, né? Mas, puxa vida, meu time tem 13. Dinho, Ronaldinho, Arilton e Goiano. Paulo Nunes, Jardim. Eu vou deixar passar essa. Eu não abri a sessão para os outros, mas eu vou deixar passar essa aí para ti. Essa eu vou deixar. É que eu tô meio esclerosado. Vou botar na conta da idade, Cacá. Olha só, eu não sei se eu queria muito que tu pudesse me dizer, na tua opinião, aquelas coisas meio bate-bola, assim, qual foi teu maior acerto em termos de contratação e teu maior erro? Não é porque tu escolheu o X que o Y não é bom. Não é isso. É apenas em termos, às vezes, de expectativa e realidade, ou assim, esse eu vou apostar. O que tu diria assim, esse eu fui muito bem e esse eu fui muito mal? Bom, eu te diria que, olha, daquele time de 95, Duda, eu posso escolher qualquer um, mas pelo contexto, pelas críticas que sofri, duras, contundentes, candentes, de pessoa que não entende de futebol. Não estou dizendo que eu entendo, eu pesquisei. Os meus companheiros de Grêmio pesquisaram. César Pacheco, Sérgio Vasques, importantíssimo. Para mim, a contratação mais importante que eu fiz chama-se Tique Arce. Um jogador fora de série, né?
É linda essa história do Arce, porque tive o privilégio de conviver contigo 3 anos e tu me contou essa aí e foi realmente, né? É uma convicção tua. Esse cara é o cara, botava a bola onde queria. E quem foi o cara que tu, eu não quero usar pior, mas enfim, que tu mais te decepcionou, que tu errei. Essa contratação eu errei. Me decepcionou porque era um extraordinário jogador de futebol. Só por isso. Porque era um extraordinário jogador de futebol, foi o Guilherme Centroavante. Repito, extraordinário jogador de futebol. Verdade, verdade, verdade. Eu me lembro bem. Gurizada que tá na live ou que esteja no YouTube vendo aí, de repente não. Esse cara era um senhor jogador de futebol. Cacalo, vamos um pouco mais para frente. Vou apertar sabe, quando acelera o processo. Quantas vezes tu já invadiu o campo na tua vida? Nenhuma, Duda. Eu sempre tive autorização. Não, eu vou te contar uma historinha, posso? Por favor. Teve um jogo. Poxa vida, eu não quero que as pessoas fiquem sabendo. Tu não conta pra ninguém? É. Tá, então eu vou te contar. Você está prometendo para mim. Teve um jogo no Olímpico, eu não me lembro contra quem, Duda, que deu uma baita confusão dentro do campo. Eu estou na Casa Mata, né? Deu uma baita confusão dentro do campo. E cercaram o juiz, os dois times, e o Grêmio se sentindo prejudicado, a torcida a mil vaiando, eu digo, é tudo comigo. E saí apressado da Casa Mata, de dedo em riste em direção ao árbitro. E quando cheguei perto dele, de dedo em riste, eu dizia, assim, apontando para ele e bradando, fica tranquilo, aqui ninguém mete a mão contigo. O Grêmio garante a tua segurança. Pô, a torcida enlouqueceu, né? Parecia que eu estava reclamando e dando porrada no árbitro. Mas isso foi uma brincadeira daqueles tempos. Hoje eu não tenho nem saúde para isso. É muito bom isso, cara. E vem cá, a tua invasão de campo é uma brincadeira, óbvio, mas ela ficou muito marcada na Batalha dos Aflitos. O que a percepção tua, me dá uma frase sobre a Batalha dos Aflitos. Eu já tive a honra de entrevistar o Mano Menezes, o Sandro Goiano, o Galato, ou seja, personagens desse dia, e até o árbitro, entrevistei também, tá tudo no meu canal no YouTube. Agora, faltou o Cacalo, porque invadiu o campo. Quero saber a tua percepção. Não, aquilo foi o seguinte, eu estava na arquibancada, né? Junto com 2 dos meus filhos, tá? Assistindo o jogo do Grêmio. No Náutico fui convidado especialmente pelo presidente Paulo Odoni. Até nem queria ir, né? Porque era muito longe, eu já estava meio um pouco assistindo pela TV. E o presidente disse, não, vamos lá assistir o jogo e tal. E eu fui. Aí eu estou na arquibancada assistindo o jogo e deu aquela confusão toda que nós sabemos. E eu pensei assim, puxa, não tem ninguém no Grêmio, só os jogadores. Nós temos que ajudar, eu tenho que ajudar de alguma forma, né? E aí visei direto ao campo, né? Encontrei o Coronel Elvio no caminho, eu digo, Elvio, vai comigo. E entramos nós dois ao campo. E quando eu adentro o gramado, já na grande área, assim, veio o representante da federação, o delegado do jogo, não sei como é que chama, não, o senhor não pode entrar aqui. Aí eu disse, aqui manda o Grêmio, manda em qualquer lugar. E aí, bom, aí tirei um jogador nas costas, aí aquele rolo todo, aqui manda o Grêmio, fique sabendo disso. Da tal convenção, agora eu vou te fazer uma perguntinha caca de banana, como diz o Luxemburgo, da tal convenção, fica ou sai, como é que era naquele momento essa decisão? Não sei se passava, se era possível, eu ouvi tanta gente, olha, o Mano Menezes disse que surgiu essa coisa, ele falou assim, ó, daqui não sai, daqui ninguém tira, porque senão eu não quero ficar marcado na história como o cara que tirou o time do campo. Não, o que foi o seguinte, o presidente Paulo Odoni ficou na dúvida, tu entende? Porque a responsabilidade que ele tinha para tomar uma decisão. O vice de futebol tinha sido meu companheiro
no departamento jurídico do Grêmio, Renato Moreira. E nós trocamos uma ideia. Eu dei a minha opinião para ele, eu não falei para o presidente, eu dei a minha opinião para ele. Olha, não pode sair, se sair não tem volta. Já tinha acontecido outros casos com o próprio Grêmio, né? E com o Internacional tinha acontecido um caso também. E o Renato Moreira foi o responsável para fazer com que o presidente Paulo Odoni não retirasse o time de campo. Havia outros companheiros que imaginavam que era melhor retirar o time de campo. Eu sempre fui perseguidor da ideia de não retirar o time de campo, mas a responsabilidade da decisão pertenceu ao vice-presidente de futebol, Renato Moreira, que não deixou o presidente retirar o time. Não é que o presidente quisesse, o presidente queria a opinião. Não deixou o presidente retirar o time de campo, porque tinha experiência de departamento jurídico, sabia que não teria volta se retira o time de campo. Perfeito. Para a gente finalizar essa live para falar do Grêmio, não vou falar de sala de redação, da tua vida pós-Grêmio. Amanhã tem outra. Amanhã tem outra. Nós estamos há 1 hora conversando, não sei se tu sabe disso. Há 1 hora. E passa assim, né? É muito bom. Eu quero saber se tu te lembra, para a gente finalizar, que tá maravilhoso isso aqui. Me conta um relato, um bastidor, uma história que aconteceu contigo, que tu te arrependa ou não, no Grêmio, em relação ao teu temperamento explosivo. Seja com o rival, seja dentro do clube. Não, primeiro eu vou fazer uma correção. Eu não tenho temperamento explosivo, eu sou um doce de criatura. Sou uma pessoa calma. Eu também acho. Falar em temperamento explosivo, não da minha parte. Eu tive muitos problemas, né, por temperamento explosivo, né? Muitos eu me arrependi, evidentemente. Eu fui expulso uma vez num jogo Grêmio e Vasco no Rio de Janeiro, porque eu era iniciante ainda no futebol e o Eurico Miranda era o vice-futebol do Vasco. Qualquer coisinha ele entrava de lá. Mas qualquer coisinha eu entrava daqui também, não tem problema, né? E aí eu fui expulso. Fui expulso e atravessei o campo chutando as latinhas que jogavam em mim. Mas quando nós ganhamos do Nacional de Medellín 3-1 no Estádio Olímpico, no caminho do túnel para o vestiário, Filipão ia caminhando e eu vinha atrás dele, falando em temperamento explosivo, ele chutou todos os baldes que encontrou na frente. E tinha balde. E chegou no vestiário, Duda, deu um discurso, mas deu um discurso. Como é que vocês tomam um gol? O que vocês estão pensando? A grandeza desse clube, vocês não podem tomar gol, 3-0, nós éramos campeões da América e tal. E aí foi no discurso e foi. Daqui a pouco o Derlei levantou o braço, pediu a palavra, disse: professor, o que é? Fala. Eu não vou tomar 2 gols em Medellín, nós somos campeões, nós vamos ganhar. Aí foi aquele bate-palmas, o Filipão é um monstro, o Filipão é um avião, é espetacular, né? E aí o resultado da história tu sabe, né? E quando, para concluir, Duda, na final de 96, que o Derlei não quis treinar na lona, e o Filipão me chamou na sala dele e disse assim: Derlei está fora do jogo. Como fora do jogo? Isso no sábado, o jogo era no domingo. Como fora do jogo? Ora, fora do jogo. Não quer treinar na lona? Não vai jogar. Tá bem, Felipe, não vai jogar, tudo bem. Vamos, concentração, então. De noite eu fui atrás do professor Paulo Paixão e fui lá no quarto dele, lá, Felipe, amanhã é o último jogo da temporada, quem sabe, né? Dá essa chance, depois do jogo nós punimos ele. Tá bem, vocês querem assim, façam assim, então. Ninguém é bobo, né? Jogar sem o Derlei, uma final de campeonato, né? E num jogo em Bogotá, tô passando. E num jogo em Bogotá que nós estamos no aeroporto e ele vê 2 jogadores lá no mezanino tomando uma cerveja. E me chamou. É o diretor, né? Sou. Olha lá, quero punir aqueles 2 lá quando chegar em Porto Alegre. Eu digo, tá bem, eu vou punir.
Aí eu disse para ele assim, Felipe, nós estamos jogando fora Val, os caras estão ajudando o Grêmio a recolher uma cota boa. Como é que eu vou punir os caras porque estão tomando uma cervejinha depois do jogo? Eu quero punir, eu quero punir. Ué, chegou em Porto Alegre, eu chamei os dois lá e disse assim, vocês estão punidos. Como? Estão punidos, vão embora daqui, pronto. Terminou, puni. Resolvido. E assim se punia os jogadores na época. Cara, deixa eu te dizer, Cacalo, primeiro, nosso convívio foi curto, mas foi intenso lá no Sala. Mas essa live foi, pô, eu queria uma amizade muito boa contigo, eu queria ter feito isso aqui antes, essa live, porque eu acho que tu é um cara que tu me fez, tu participou, né, do processo que me fez ser um gremista fervoroso e dessa maneira com que eu entendo que seja essa paixão. E acho que eu falo por vários caras que te agradecem mais uma vez. Tu tá com 70 anos, não tem mais condição de estar no Grêmio, senão tu deveria estar. Ó, 50. 50, tá bom. É nosso segredo. Mas tudo isso para agradecer, todas as coisas que tu fizeste pelo clube. Enfim, tem uma galera aqui comentando e certamente os comentários no YouTube serão os melhores possíveis. Então, muito obrigado por tudo que tu fizeste. Foi um prazer ficar essa uma hora aqui contigo. Duda, eu emocionado até, eu te agradeço a oportunidade, primeiro pela nossa amizade, né? Segundo pelo teu gremismo, pelo meu, pelo nosso. Eu costumo dizer assim, as pessoas dizem para mim, mas tu fosse um bom dirigente, um bom vice de futebol, e eu costumo dizer assim, se tu tivesse no meu lugar, tu faria até melhor do que eu. Para isso basta ser gremista, bastava ser gremista, se dedicar ao clube, fazer aquilo que o clube merece. Eu me sinto sempre devedor do Grêmio, Duda. Eu me sinto sempre devedor. O Grêmio só me deu alegrias. A gente ganha, a gente perde, mas no frigir dos ovos, o Grêmio só me deu. E esse convívio que eu tive contigo, a amizade que a gente criou, para mim, é muito, muito importante, segue sendo muito importante. E eu estou vendo aqui as pessoas que escrevem, entram aqui na tua live, Duda, e eu quero mandar um beijo muito especial aqui para a filha de um amigo meu, uma menina chamada Laurinha Guimarães, que eu vi que entrou aqui, me mandou um beijo também. E eu estou mandando um beijo para ela e para todos aqueles que são meus amigos e aqueles que tiveram a paciência de me escutar na live do Duda. Não foi por minha causa, foi pelo Duda, mas foi muito prazer da minha parte. Que honra, velho. Que honra. Fica bem, muita saúde, muita paz e a gente se vê em uma outra oportunidade, tá? Obrigado de verdade. Tamo junto. Depois tu me conta a repercussão, tá? Deixa pra mim. Esse cara é especial. Tá aqui o Cacalo, deixa eu ver se eu consigo. Aí, Cacalo, se tu quiser, pode encerrar aqui. Bom, vou encerrar por aqui. O Cacalo ainda tá aí conosco. Dizer para você se inscrever no meu canal no YouTube e a gente fica por aqui. Até a próxima.